Olá, bem-vindos ao canal Electrical World. Hoje iremos falar sobre DR ou IDR. DR também é conhecido como IDR, interruptor diferencial residual. É o mesmo componente, apenas com nomenclaturas diferentes. O interruptor diferencial residual tem a função de desligar automaticamente o circuito quando existe uma corrente de fuga que ultrapasse 30 mA. O uso do DR é obrigatório, conforme determina a NBR 5410 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que dita as regras sobre as instalações elétricas em baixa tensão. O dispositivo DR tem como finalidade proteger as pessoas e os animais contra os efeitos do choque elétrico provocado por contato direto ou indireto, causado por corrente de fuga. Contato direto: quando existe um contato acidental ou intencional entre a pessoa e um condutor que apresenta falha no isolamento. Ocorre, por exemplo, quando o indivíduo toca um fio decapado ou introduz um objeto metálico em uma tomada energizada. Contato indireto: quando existe o contato em uma superfície que não deveria estar energizada, porém torna-se condutora devido à falha no isolamento ou contato de elemento energizado com a carcaça do equipamento. Podemos citar como exemplo máquinas de lavar, geladeiras, entre outros equipamentos. Os DRs são projetados para trabalhar em circuitos monofásico, fase, neutro, em circuito bifásico, fase-fase, e em circuito trifásico, 3 fases mais o fio neutro. Analisando as características de um DR tetrapolar, nós teremos o nosso circuito de entrada de fase, o nosso circuito de saída de fase, o nosso circuito de entrada de neutro, o nosso circuito de saída do neutro, o nosso botão de teste. Ao acionar o botão, o interruptor simula uma fuga de corrente e, consequentemente, desarma o DR. A nossa chave de I/O liga e desliga. Algumas características específicas deste DR, onde nós podemos observar a corrente nominal de 25 amperes, a sensibilidade de 30 miliamperes, a tensão nominal, que pode variar entre 240 e 415 volts em tensão alternada e uma frequência de 60 Hz. A NBR 5410, no item 5.1.2.2, fala sobre a obrigatoriedade do uso do DR nos seguintes casos: em circuitos que sirvam de ponto de utilização, situados em locais que contenham chuveiros ou banheira, em circuitos que alimentem tomadas situadas em áreas externas à edificação, em circuitos que alimentem tomadas em áreas internas que possa vir a alimentar equipamentos nas áreas externas, em circuitos que sirvam de pontos de utilização situados em cozinhas, copas, lavanderias, áreas de serviços, garagem e demais dependências internas, molhadas ou sujeitas à lavagem. Os DRs mais utilizados em circuitos residenciais e prediais trabalham em redes monofásicas e bifásicas. O DR serve para acusar e desarmar o circuito elétrico quando acontece alguma fuga de corrente. Desta forma, é necessário usar sempre um disjuntor bem dimensionado em conjunto com o disjuntor DR para as demais proteções do circuito. Analisando o DR em uma rede de 127 volts, nós teremos o nosso disjuntor geral. Na saída do disjuntor geral, nós ligaremos em paralelo nosso disjuntor do circuito A e também o nosso DR. Na saída do DR, nós ligaremos em paralelo o circuito B e C, onde os circuitos B e C devem atender às determinações da norma
5.1.2.2. A norma não especifica a forma de ligação deste dispositivo por ponto, por circuito ou por grupo de circuito. Sendo assim, a utilização dos DR deve atender às especificações técnicas dos projetos elétricos. Analisando o DR em uma rede de 220 volts, nós teremos nosso disjuntor geral. Na saída do disjuntor geral, nós ligaremos em paralelo o DR, mais os circuitos C e D. Já na saída do DR, nós ligaremos em paralelo os circuitos A e B. Vale lembrar que as divisões do circuito elétrico devem atender às especificações do projeto elétrico. Observação: para realizar a instalação de DRs em instalações elétricas antigas, será necessário realizar a revisão do circuito elétrico para reparo dos pontos de fuga de corrente, pois os DRs são muito sensíveis e qualquer fuga de corrente irá provocar a atuação do dispositivo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal. Atenção! Antes de iniciar qualquer serviço, desligue a energia elétrica. Qualquer acidente envolvendo eletricidade pode ser fatal.